Josué capítulo 14, versículo 6, eu vou ler junto com os amados irmãos. Eu vou ler Josué 14, 6, na sequência agora. Os irmãos acompanham, tá bom? Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti? Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. Ele trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E agora eis que já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, me dá este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades ali, porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Sente-se, meus queridos amados. Vamos falar de forma breve sobre esses ingredientes da perseverança, irmãos. Certamente o Senhor não quer que nós sejamos daqueles que morrem no meio do caminho, ou que ficam gerando em círculo deserto, o que é a grande maioria. O Senhor não quer que nós venhamos a retroceder, a mornar, perder a salvação, mas Ele quer que nós vamos até o fim, completemos a carreira para a certeza completa. Então a perseverança, ela requer algumas coisas, irmãos, pela graça. Para que nós perseveremos, nós precisamos levar todo o pensamento cativo a Cristo. Esse é um dos ingredientes. Amados, a moderação é de Deus. O descaso para com o pecado ou o fanatismo não nos deixará avançar. O descaso para com o pecado é: se em algum pecado eu não der importância, eu vou estar contaminado naquele dia. O Senhor vai dizer: aparta de mim, tem iniquidade no seu coração. Então, sujo não entrará no reino do céu, porque no céu não entrará nada que contamine. Custou o sangue de Jesus para nós estarmos limpos. Por que pessoas boas que têm religião não são salvas? Porque para entrar no céu tem que estar limpo, e religião não limpa, boas obras não limpa. O que limpa é o sangue de Jesus. Agora, o sangue de Jesus é aplicado sobre um coração penitente. Não é o fanatismo de você estar querendo virar anjo de uma hora para outra. O processo ele demora a vida toda, mas você está confessando todo o pecado que você percebe e até pedindo: Senhor, me perdoa aqueles que eu não percebo, os pecados ocultos. E uma coisa, preste bem atenção: não é pedir perdão e seu falso arrependimento. Não é pedir perdão sem a intenção de abandonar. Pedir perdão sem a intenção de abandonar, Deus não vai ter misericórdia. Para abandonar, às vezes vai demorar um tempo, porque a gente estava acostumado, habituado, mas no momento que você pede perdão com a intenção de abandonar, você tem a misericórdia de Deus. Provérbios 28:13. Agora, se eu sei que há algo errado, e para aplacar minha consciência, tem misericórdia, Senhor, e continuo fazendo aquilo sem culpa, eu estou com falso arrependimento, isso me custará a eternidade no inferno. Se eu sei que certos pensamentos são pecaminosos, eu não posso confessar por pecado, perdoa todos os meus pensamentos. Não, levar cativo todo pensamento a Cristo é o seguinte: todo pensamento, todo sentimento, todo desejo e toda palavra, passo a passo, que você sabe que ofende a santidade de Deus, deve ser confessado imediatamente, porque você não sabe se o Senhor virá daqui 10 anos, 100 anos ou virá agora. Viver descuidado
é sintoma de ignorância, porque o temor é respeitar a santidade de Deus, certo, irmãos? Passo a passo. Tão importante quanto pedir perdão é crer no perdão de Deus, porque o sangue de Jesus é superior ao pecado confessado. O pecado confessado com a intenção de abandoná-lo não é computado, nem perde a bênção nem a salvação. 1 Coríntios 11:31 diz: quando eu chamo o pecado de pecado, Deus terá misericórdia e não computa aquilo. Agora, vivemos hoje uma geração descuidada, que se dá uma pausa para o inimigo, diz uma palavra descuidada, não pede perdão. Assiste uma coisa que sabe que ofende a Deus, não pede perdão. Ouve uma música que não é de Deus, vê uma competição que não é de Deus e não pede perdão. Quer dizer, quando você, nesse descaso para com o pecado, você que está ouvindo pela internet também, ou eu, todos nós, deixarmos não é 2, não é 3, não é 4, pecado nos separa de Deus, um pensamento que eu pecar contra o Senhor e não confessá-lo como pecado me separa de Deus. Como é que eu vou saber disso? A paz, E aí, irmão, não adianta procurar como é que a paz saiu, mas se reconciliar com o Senhor e pedir: Senhor, sonda-me agora, entende? Então, a perseverança requer que sejamos desembaraçados de todo pecado. Eu digo todo pecado, absolutamente todo pecado. Não podemos fazer pequenas concessões generosas. Saul não destruiu o que Deus mandou destruir e foi destruído. Portanto, não podemos ser uma geração descuidada se vamos ser perseverantes. Os que morreram no deserto, olha o descaso para com a santidade de Deus. Olha quando eu realmente não levo a sério que o pecado me separa de Deus se não for confessado com a intenção de abandonar. Uma preocupação, uma mágoa, um mundanismo, uma preguiça, uma carnalidade, uma vaidade, uma prostituição. Qualquer pecado nos separa da graça de Deus se não for confessado com a intenção de abandonar. Isto é muito sério, irmãos. Se uma mensagem como essa não é popular, nunca foi, nunca será. Mas esse é um dos ingredientes. Para nos mantermos na presença do Senhor, não podemos ter pecados conhecidos, não confessados. Agora o outro extremo. Não podemos confessar com a intenção de abandonar, no sentido culpado depois disso, porque aí também é do Satanás. Você sabe que o sangue de Jesus te dá dignidade. Essa indignidade, essa sensação de sujeira, essa sensação de não mereço, ou não tenho certeza de salvação, se você está temendo a Deus, isso é pecado, porque isso é pisar no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica. Lá em 1 João 9 diz: quando nós confessamos com a intenção de abandonar, o sangue de Jesus nos purifica. Então o sangue de Jesus foi derramado para nos purificar, irmãos. Não podemos nos sentir indignos, porque indignidade significa que você não está na fé. Se Jesus vier, todos que estão debaixo de culpa e indignidade não subirão, porque nós somos salvos pela graça através da fé. A culpa e a indignidade significa pendência entre eu e Deus, é ou não é? E se eu estou culpado ou indigno, eu não estou na fé, porque a fé é a certeza que em Cristo sou perdoado, sou salvo, sou aceito, sou filho, sou herdeiro, sou corpo de Cristo. Agora, veja, irmão, que linha tênue não brincar com o pecado e depois de se arrepender e confessar, crer no perdão, na misericórdia e na graça de Deus. Aqui está a lucidez, irmão, a lucidez. Além de nós estarmos entregando todo o pecado, precisamos compreender que todos os problemas, desafios e gigantes que entregamos na mão do Senhor, devemos crer que aquilo já está resolvido. Então, entregar os seus pecados e crer no perdão, entregar os seus desafios e crer que já estão resolvidos. Isto é indispensável para a perseverança. Você vai ver que se eu entrego, continuo ansioso, continuo preocupado, então eu não estou confiando. Então eu não estou na fé. E se eu não estou na fé, o meu problema não é que aquilo não vai ser resolvido, é que Jesus vem e eu não estou salvo. Porque uma pessoa ansiosa, ela não está na fé. A ansiedade passa a ser hoje em dia o pior pecado, e aquele que, como o missionário Humberto falou, hoje vemos não como pecado, mas é dito como fraqueza, como doença do século. Não, esse é pecado. Jesus nos deu um espírito de fé, e extinguir o espírito de fé pela ansiedade é pecado.
A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a ansiedade, a preocupação, ela é pecado de incredulidade. O primeiro da lista de Apocalipse que vai para o inferno são os medrosos, preocupados, ansiosos. Então nós podemos ver que isto é grave, é uma erva daninha que impede a semente germinar. Se você está se entregando completamente, espírito, alma e corpo, segundo a sua condição atual, eu não te digo um passo atrás, tá? A nuvem está aqui, ó. Se você der um passo atrás, você é atorrado no deserto. Se dá um passo à frente, você está perdido. É no passo do Espírito, amém, irmãos? Ó, talvez o seu nível de entrega não é igual ao do irmão que está mais tempo na igreja, mas o teu nível de entrega é de todo o coração, segundo o que já alcançou, Filipenses 3,16. Se a tua entrega é total e sincera, você vai subir no arrebatamento, você vai ouvir do Senhor: bom servo fiel, você tem galardão. Olha, não satisfará o Senhor uma entrega de 75%, 85%, não. Ou nós somos do Senhor, porque não tem como você entregar um pedaço de você para o céu, ou você é inteiro do Senhor, não é? Seus olhos, seus ouvidos, suas mãos, seu corpo inteiro. Forte isso, mas pela graça é possível. Qualquer pecado suportado, acariciado, permitido, fará com que você morra no meio do caminho. O pecado mata o mundo, o pecado mata o crente. Porque o pecado tem o poder de matar crente também. Não pense que o pecado só mata o ímpio, o pecado mata o crente também. E a prova é que ele estará cada vez mais morto. A morte significa que o pecado ficará cada vez mais gostoso, a Bíblia, a oração e os cultos cada vez mais desinteressante. Aqui está a morte espiritual estabelecida. Se nós somos feitos para ter fome e sede de Deus, para estar cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais fome da palavra, da comunhão, da oração, de estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, se nós não temos esse apetite, significa que estamos mortos. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, e continuou vivo na alma, vivo no corpo, certo, irmãos? Mas ele morreu espiritualmente. A morte espiritual é a ausência de sede de Deus e sede de mais comunhão com Deus, e sede de servir melhor a Deus, e sede de perceber melhor a Deus, e sede de estar no meio de pessoas que podem nos levar para frente. Amém, irmãos? Isto é vida, sinal de vida. Se não tem, Deus vai te ressuscitar aqui hoje. Amém, irmãos? O Espírito da ressurreição está aqui, o Espírito que tirou Jesus do túmulo. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E o Senhor nos deu poder de vivificar os mortos. Não diz a Bíblia em Romanos 4 que Deus nos deu o poder de vivificar os mortos e chamar aquilo que não é como se já fosse, como o Senhor é? Irmãos, quando o nosso apetite pelo Senhor vai diminuindo, precisamos pedir socorro, oração para o irmão, unção com óleo. Não podemos ficar passivos. Quando o apetite pelo Senhor vai diminuindo, nós não podemos ficar calados. É como se você tivesse o sangue esvaindo e você não pegar um táxi, um Uber e não correr para o pronto-socorro. Isso aí é uma negligência que custará a sua vida. Então, se você não está animado para as coisas de Deus, você precisa pedir oração, libertação. Você não pode se conformar e dizer: a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria. Mas você não é todo mundo, né? Todo pai e mãe diz assim, né? Mas todo mundo vai, mãe. Você não é todo mundo. Nós precisamos compreender que nós não somos todo mundo, nós somos o corpo de Cristo. Nenhum pecado deve ter misericórdia. Nós não podemos ter misericórdia de nenhum pecado. Deus vai ter misericórdia de nós. Se nós não tivermos misericórdia de nenhum pecado, Deus terá misericórdia de nós. Mas se eu acariciar, Senhor, só isso não tem importância. Deus diz assim: eu vou respeitar a sua decisão. Você pensa que Deus teima conosco? Irmão, se eu quiser ficar vendo o MMA, os caras tirando sangue, dando chute na cara do outro, você acha que Deus vai mandar um anjo no meu quarto e explodir meu celular ou laptop? Não, irmãos. Deus, ele fala para Adão e Eva no jardim. Adão e Eva desobedecem. O que Deus faz? Respeita a decisão de Adão e Eva. O livre-arbítrio, ele é sagrado para Deus. O grande problema é que nós muitas vezes não sabemos usar. Fazemos concessões, bisbilhotamos as trevas. Vemos, ouvimos, falamos, tocamos coisas que não são de Deus. E o que é pior, irmãos, dizemos. Normal. Irmão, quando o pecado for normal para nós, nós estamos em coma espiritual.
Porque o Espírito Santo diz: o pecado mata, o pecado leva para o inferno. Pastor, pessoa que ora em línguas, pessoas que pregam, o pecado não confessado e não coberto com o sangue levará pessoas para o inferno, dentro e fora da igreja. Não brinque com o pecado mata. Ele parece inocente, como pareceu para Sansão. Ele parece algo que não dá nada, que tem nada a ver. Mas vemos que o pecado, a maior malignidade do pecado, presta atenção, a maior malignidade do pecado é parecer inofensivo, é parecer que não afeta a tua comunhão com Deus, é parecer que Deus não se importa, é parecer que não dá nada, o que tem nada a ver. Vemos os seus efeitos. Pessoas que não conseguem evangelizar, não conseguem orar, não conseguem jejuar, não conseguem meditar na palavra de Deus, elas estão fracas, morrendo. Elas não, se compararem com anos atrás, elas não estão progredindo, ou às vezes até regredindo. Isso é sinal de uma luz vermelha batendo. Se o arrebatamento acontecer hoje, você corre grande perigo de não subir. Vai ser uma grande surpresa, irmãos. Porque o Senhor disse que sem santidade, sem paz uns com os outros, não veremos o Senhor. E a santidade não é requerida. Primeiro, porque Deus seria cruel. Primeiro a santidade ela é oferecida, depois requerida. Aí não tem porque não pegou, porque escolheu. Podia escolher comer dessa santidade, receber, e escolheu o mundanismo. Aqui está a seriedade da coisa. A santidade só é requerida porque foi oferecida. Mas quem que vai ter apetite de santidade se tem apetite de mundanismo? Não tem, irmão. Se você enche a criança de doce antes do almoço, ela não vai almoçar, porque ela não tem mais fome. Já matou a fome com doce, ela não é, irmãos? E quando nós matamos a nossa fome na fofoca, no mundanismo, na carnalidade, na preguiça, nós começamos a perder a fome de Deus e da palavra de Deus. Porque nós fomos ressuscitados com Deus, e o sintoma de que estamos vivos, Gálatas 4:6, o Espírito coloca em nós um gemido na direção de Deus. Não é, irmãos? Isso aí é vida. Como é que eu sei que eu estou vivo? Diz que os vivos adoram a Deus. Mas adorar a Deus é glória a Deus. Isso também é adorar a Deus. Mas adorar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças da sua alma. O que é todo o entendimento? Irmão, ó, a tua Bíblia dia a dia, ó, a tua cabeça. Ó, culto racional. Tem dia, irmão, que parece uma guerra ouvir ou meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque cada dia que eu não entrego minha mente para o Senhor, ela fica um pouco mais cega, um pouco mais dura, um pouco mais fria neste mundo. Você está entendendo? Isso é muito sério. Tá, vou fazer na marra. Então comece na marra, até se tornar um hábito. Então melhor fazer na marra do que não fazer, né? Melhor fazer sem prazer do que não fazer. Então comece de onde você está. Senhor, me ajude a meditar na tua palavra, me ajude a orar, me ajude a eu jejuar. O Senhor Jesus falou que sem jejum nós não vamos vencer muitas castas. Tem gente, irmão, que não jejua, não está vencendo castas, e aí ora e cai naquele pecado, ora e cai naquele pecado, porque está numa casta ali que não sai. Essa casta sai com oração e jejum. Tem casta que é só com oração e jejum, irmão. Nenhum pecado conhecido permitido. Em paz. Não faça as pazes com o pecado. Não faça as pazes com o mundanismo. Não faça as pazes com a tua carne, que ela é preguiçosa, fofoqueira, ela é sensual, ela é, sei lá, apaixonada. A tua carne é tua inimiga. O mundo é teu inimigo. Se eu mostrasse um capeta, dissesse: esse chifrudo aí é teu inimigo ou não é? É, pastor, ele é nosso inimigo. Taca a pedra nele. O capeta é tão evidente, né, irmão? O inimigo que a gente consegue ver, né? Mas o capeta não aparece com chifre tridente. Ele aparece atrás do mundanismo e de coisas que a carne gosta. Porque se ele aparecer com chifre tridente, ele vai embora, né? Mas ele aparece através de uma preguiça na hora que o Senhor quer que você se consagre, que vem uma batalha espiritual ali. Ele aparece no sinal de carnalidade, mundanismo, mágoa, ressentimento. Irmãos,
aqueles lá de Noé disseram: ah, agora abre a arca, nós cremos. Entende? As virgens não dirão: Senhor, agora estamos aqui, não te conheço. O que ele disse? Eu não te... Irmão, a hora que a porta da graça fecha, irmão, não terá misericórdia. Irmão, aconteceu o arrebatamento, não terá misericórdia. Pastor, você está me assustando. Não, eu estou sendo amigo da tua alma, porque eu quero eu e você diante do Senhor. Se eu falar mentira, eu não subo. Se você não ouvir a verdade, não praticar a verdade, você não sobe, não é verdade, irmãos? Então, a perseverança é o espírito de temor. Outro dia, uma irmã falou assim: pastor, que Deus tenha misericórdia, mas eu penso assim. Ué, como Deus vai ter misericórdia se você não se arrependeu? Uma vez eu estava levando o irmão na igreja, ele parava no ponto de ônibus, o Aparício, lembra dele? Um homem cheio do Espírito Santo. Ele ia de muleta, então ele ia devagarzinho, eu ia ajudar ele até a igreja. Ele falou: pastor, o povo está tão enganado, qualquer coisa o povo diz: misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Ele falou: Deus não vai ter misericórdia de quem não se arrepender e não abandonar o pecado. A gente misericórdia, Senhor. A irmã falou que Deus tem misericórdia, mas eu penso assim, que quando que Deus não tem misericórdia de algo que eu não estou arrependido com a intenção de abandonar? Irmão, o diabo come pelas portas. Eu sei que Deus não quer que eu veja filme de terror, Riclave. Eu sei que Deus não quer. Mas, Senhor, tente misericórdia. Aumenta mais o som lá, que eu não estou ouvindo direito lá o que o Lobo falou. Irmão, isso é pisar o sangue de Jesus. Isso, Deus não vai ter misericórdia. A ira de Deus, os maiores castigos do inferno é para o crente que não se converte. 7 vezes mais tormento do que o ímpio. A Bíblia diz: antes não tivessem ouvido a palavra, do que tendo ouvido não se arrependerem. O arrependimento é uma resposta lúcida. Amém, irmãos? Todos nós temos que nos arrepender. Mas arrependimento não pode ser uma desculpa. Como aquele que disse: Senhor, fui para um motel com a minha namorada 3 vezes. Me perdoa, Senhor. Não, Senhor, 4, porque amanhã eu vou com ela. Já passa a régua. Eu vou pedir perdão por algo que eu não estou arrependido e não quero abandonar? Não. Isto custará a vida inteira no inferno. Eu acho que hoje não se prega isso, né, Humberto? Não estou nem aí com a alma das pessoas, mas não tem essa palavra como para te colocar para baixo. Amém, irmão? Ó, essa é a palavra de um Deus que diz: olha, eu te amo tanto que eu quero ver você lá no céu. Tem uma cadeira com teu nome. A festa não vai ser a mesma coisa, porque Deus ama todo mundo, mas Ele ama você como se você fosse o único, e Ele quer você lá. E Jesus morreu por você. Então vemos aqueles que não entregam os seus pecados, e vemos aqueles que entregam e se sentem indignos depois de entregar. Esses estão correndo perigo. Vemos aqueles que não entregam as suas preocupações, suas ansiedades ao Senhor e tentam resolver humanamente. E vemos aqueles que entregam e não confiam. E o terceiro ponto, para nós fecharmos e orarmos: aqueles que não semeiam no Espírito. A Bíblia diz: se você crê no seu coração, Ele cerca a sua boca. Muita gente crê uma coisa e fala outra, irmãos. Está sempre dizendo o problema, nunca está profetizando sobre o vale dos ossos secos. Qual foi a semana passada nós estudamos aqui? Entende? Espírito e profecia. Não adianta você crer no coração, se você não disser com a sua boca, não está completo. A fé não é crer, a fé é crer e dizer, irmão. Você nunca vai colher além das suas palavras. Então isso é muito sério, precisamos aprender a semear no Espírito. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem maravilhosa do pastor John D. Lake, um estudo de John D. Lake, muito bom, sobre a ciência da cura divina, a perfeição da operação da graça. E como eu fiquei ouvindo aquele áudio, acho que era em torno de 2 horas, Humberto, mesma posição, começou a doer o nervo aqui da minha perna, desde aqui até o joelho. Estava ouvindo. E meio assim, tipo, para, dor, para, comigo, né? Ai, acho que a circulação está meio ruim. E ele falou no áudio lá: gente, o poder é liberado quando você diz. É mesmo.
Profetizei na hora, irmãos. Eu falei, que burro, dá 0 para ele. A gente sofre aquilo que deve destruir. A gente suporta aquilo que deve expulsar. A gente se cala diante daquilo que está nos... Uma coisa que ele falou naquela mensagem que eu achei maravilhoso. Ele disse assim, John T. Lake falou, nós temos o poder de atacar, afrontar, derrubar. Nós temos o poder de arrebentar com as obras do diabo através da palavra da fé. Isso é uma coisa maravilhosa. Poder de atacar, destruir. Não há no mal resistência, porque o poder está na palavra. Não está no gigante, está na palavra. Está na pedra. O poder não está na doença, está na palavra. Eles, nós temos o poder de atacar, derrubar, esmagar, arrebentar, fazer farelo. E esse poder está na palavra da fé. Então a fé sem obras, ela é morta. Agora, se não tem vida com Deus, irmão, como nós falamos aqui domingo, tem brecha. Vai falar e vai duvidar no seu coração. É ou não é, irmão? Se você está entregando os seus problemas e não está confiando. Problemas, seus problemas não, eu digo desafios, porque nós não temos problema, todos já foram resolvidos até os nossos futuros, né? Mas se você está entregando os seus pecados e não está se percebendo o perdão de Deus, ou não está se entregando completamente, porque, irmãos, se nós reservarmos 1% para o diabo, está contaminando. Se eu te der para você um copo de água fria, copo assim, 300 ml, fala assim, olha, só tem uma coisa, eu coloquei uma gota de água de esgoto, só uma gota, você bebe, irmão? Mas isso é uma gota, 300 ml lá, peguei esgoto ali, meio de barata ali, tudo, peguei, pus ali, uma gota. A noiva que vai subir, ou está limpa ou está suja, 1% ela está suja. Forte isso, né, irmãos? A noiva que vai subir, ela não tem pecado de estimação. Ela não tem nenhuma área em que ela deixa um quartinho e diz assim, só isso, Senhor, tem de misericórdia. Aquela desculpa esfarrapada, Deus não gerou ainda. Deus não gerou, mas nunca vai gerar, porque eu não estou arrependido, não pedi para o Senhor tirar, gosto daquilo, continuo fazendo, e digo, quando Deus gerar eu paro. Sabe quando você vai parar? No quinto dos infernos que você vai parar. Porque Deus jamais vai tirar do nosso coração aquilo que nós não vermos como pecado para a morte. Irmão, o vício da fofoca tem que ser visto como algo que te leva para o inferno. Porque a Bíblia fala isso, não fala? A Bíblia diz que a ansiedade é algo que vai nos levar para o inferno. O pecado, a mentira, o mundanismo. A Bíblia diz em Tiago 4,4 e 1 João 2,15 que todo o pecado do mundanismo nos separa de Deus e nos contamina. Agora, precisamos dizer, Senhor, mostra para mim o que é mundanismo. Porque você vai chegar para o irmão e falar que isso é mundanismo. Ô pastor, você é muito radical, você é muito salgado, você é fanático. Parece que estamos em Sodoma, pastor Reclave, e dizemos, olha, peraí, pastor, até aqui está certo. Mas tá bem, não vai ser fanático, né? Alguma coisa de Sodoma é bom. Senão essa cidade é anátema. Vocês são cidadãos dos céus e embaixadores celestiais, não se envolvam nessa coisa dessa terra. Você não é dessa terra, se você se misturar com a terra, você não é meu. Porque já pensou, irmão, eu chego à terra de uma linguagem celestial, eu sou celestial. Daqui a pouco eu estou ali, eu sou Sodoma, irmão. Daqui a pouco eu estou falando que nem os caras de Sodoma, pensando, assistindo o que o pessoal de Sodoma, mas eu sou do céu, gente. Mas já virei um sodomita, estou ali. Não, mas sabe de uma coisa? Eu sou do céu e tal. Irmão, não sou mais. Eu não sou mais. Eu perdi minha identidade me misturando com aqueles que pensam diferente, falam diferente, agem diferente, escolhem. Irmão, quem é do céu tem horror a tudo que é mundanismo. Irmão, eu vejo uma complacência perigosa, Rosana. E os pregadores incentivam isso. Nós somos uma igreja lá, a sala pastoral do pastor, irmão, que hoje o Humberto já sabe, nem estava no ministério. A sala do pastor, irmão, era das cores do time dele. Como você vai profanar a igreja com competição que é obra da carne? Mas vai falar, ei pastor, só meu hobby. Rouba sim a tua salvação. Queridos, Deus está dizendo, não ameis o mundo e nada que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o Senhor não está com ele.
É claro que nós temos áreas que estamos confessando ainda, né, Humberto? Estamos chorando e confessando com lágrimas e jejum. Deus vai ter misericórdia daquele que não tem misericórdia do seu pecado. Mas hoje é uma complacência, irmãos. Estou ouvindo que Deus não gosta, mas o que tem? Estou vendo que Deus não gosta, estou assistindo que Deus não gosta, estou falando que Deus não gosta, estou gastando meu tempo e meu dinheiro naquilo que Deus não gosta, estou me misturando com aquilo que Deus não gosta, mas tem de misericórdia, Jesus. Jesus fala: eu não vou ter misericórdia. A minha ira, Romanos 2,4, minha ira está se acumulando, está se acumulando, está se acumulando para aquele dia. Nós estudamos aqui na manhã de jejum, que vai ser uma grande surpresa, a ira do Senhor se acumulando. Aquele dia chega. Irmãos, vamos viver como Jesus viesse hoje. Vamos limpar o nosso coração completamente, porque se nós limparmos o nosso coração, nós perceberemos a Deus, e se percebermos a Deus, irmão, nós teremos paz e alegria na santidade. Não precisaremos do pecado, não será necessário. A alegria do pecado é para aquele que está com o coração vazio. Se eu tenho uma necessidade de algo que Deus diz que não, Berto, é porque o meu coração está vazio. Porque Jesus falou: quem beber dessa água não terá sede de nada. Sabe quando pastor Ricardo, que eu tenho que ouvir uma música para me distrair? Porque meu coração está vazio. Porque Jesus diz, João 16:22, eu vou te dar uma alegria que ninguém pode tirar. Sabe por que as pessoas não estão satisfeitas? Eu preciso comprar isso, eu preciso vender aquilo, eu preciso... Sabe por quê? Porque o coração está vazio, irmão. Porque casa cheia, a presença do Senhor é alegria, irmão. É satisfação, irmão. Mesmo no meio das lutas, aqueles cristãos saíam apanhando com grande alegria. Sabe por que a gente não tem alegria, irmão? Porque a gente não está vendo Deus. A gente tenta buscar uma diversão aqui, vamos no circo, distrai um pouquinho. Não estou dizendo para você não ir para o circo, irmão. Estou dizendo, pergunte para Deus se eu quero que eu vá para o circo hoje. É hoje que o Senhor quer que eu vá para o circo. Então, nós precisamos compreender que nós estamos numa batalha espiritual seríssima. E quando o nosso coração está triste, irmão, é porque ele extinguiu o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a principal finalidade dele é nos encher de paz, amor e alegria. É ou não é? Pastor, eu não suporto aquela pessoa, eu estou com ódio dela. Teu coração está vazio. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus tudo perdoa, tudo suporta e ama até seus inimigos. Não diz? Sabe tudo que Deus pede, irmãos? É que não temos tempo, estou terminando aqui, ó, chega. Tudo que Deus pede é só para você olhar. Se eu não consigo, é porque meu coração está vazio. Porque tudo que Ele pede, irmãos, são características que Ele colocou em nós. Alegria pela oração, alegria em evangelizar, interceder, jejuar, alegria em renunciar ao pecado. Irmão, é tão gostoso renunciar ao pecado. O capeta volta aquela bandeja, né? Antes eu dizia sim para tudo que ele... Agora ele vem naquela bandeja, eu digo não. Os anjos festejam, o pai comemora, e o diabo sai aquele chifre baixo, aquele rabo abaixado, isso é triste. Mas tem gente, irmão, que o diabo vem com a bandeja, parece aqueles pobres em festa, irmão. Quer um docinho? Ah, quero esse que é o pedaço de docinho. Lota a mão e ainda forra o bolso. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.